Graça e paz, meus irmãos. Eu sou Felipe Araújo e este é o EBD no seu ouvido. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou Wellington Souza e no episódio de hoje nós aprendemos a respeito da nostalgia de Jó. No seu último discurso, as palavras em que ele se recorda dos seus tempos de glória e nos traz o retrato do seu momento atual. Aproveite esse episódio e aprenda um pouco mais a palavra de Deus conosco. Deus abençoe. Jó 31, verso 35. Ah, se alguém me ouvisse, agora assino a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a denúncia por escrito. Eu bem que levaria nos ombros e a usaria como coroa. Ele falaria sobre todos os meus passos como um príncipe e me aproximaria dele. Se a minha terra se queixar de mim e todos os seus sugos chorarem, se consumi os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que me venham espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Assim terminaram as palavras de Jó. A seção dos capítulos 29 a 31 encerra as palavras de Jó, como o próprio texto aí diz aí no finalzinho. Aqui, né, o homem de Uz, o homem que sofre, o sofredor de Uz, ele apresenta a sua vida sobre duas perspectivas a princípio. O antes e o depois do sofrimento. Vale destacar aqui, Wellington, que é bem interessante na parte estrutural, que a construção desses capítulos 29, 30 e 31 é de uma majestosa poesia, que ao lê-los, e é bem interessante isso, né, quando nós lemos o texto, nós temos ali uma leitura, penso eu assim, né, tanto quanto impossível de não sentir aquela emoção, sabe quando a gente está assistindo aquele filme que tira o fôlego? Quando nós lemos os capítulos 29 a 31, nós percebemos como Jó se mostra na sua vida e como ele percebe tudo aquilo que ele é ou era e o que ele está pedindo, né? Toda a emoção da sua fala é transparecida por conta dessa poesia que nós temos aí, né, em Jó. É interessante, Felipe, porque conforme vão se avançando, né, a gente está nessa progressão no estudo do livro de Jó, e conforme vai avançando os discursos que ele tem a dizer, nós vamos nos solidarizando, nos colocando no lugar dele e se identificando com algumas situações. Então, como você disse, é uma poesia fantástica e que fala muito ao nosso coração, porque vez por outra a gente se encontra na mesma posição em que Jó, né? Sim. E o capítulo 31, ele tem uma deixa muito interessante, né? Que é o fato do padrão ético que é apresentado no texto aí, né? Semelhante, e aí vale até destacar isso um pouco, né? Lógico, não totalmente, mas semelhante a uma ideia do Sermão da Montanha, né? Isso a gente pode analisar com calma um pouco mais à frente. Enfim, né? Jó vai fazer uma descrição aí de toda a sua vida. E ele começa, né, Wellington, pela talvez a parte mais bonita, vamos dizer assim. Né? Você acha que a gente pode dizer, talvez não, né? Com certeza
olhando para o texto aqui, né, pela descrição propriamente dito do que está acontecendo, né, Jó começa pelo que é mais belo de sua vida. Pois bem, então, Felipe, avançando aqui nesse episódio de hoje, nessa aula de hoje, nós vamos observar um Jó que ele faz uma retrospectiva, né? Ele começa a relembrar o passado, as felicidades. E aí nós vamos avançando que ele vai inicialmente lembrar o passado, apontar situações do presente e nós vamos analisar toda a defesa dele, que durante todo o instante ele permanece dizendo, apresentando a sua inocência, né? E principalmente você citou aí a questão do padrão ético, então ele vai trazendo, relembrando, né, a sua conduta ética, a sua retidão, a sua justiça social, tanto diante de Deus quanto diante dos seus iguais, ali, dos seus próximos, a sociedade da sua época, né? Então, assim, já trazendo um, um objetivo principal dessa aula de hoje, é importante nós nos lembrarmos que Deus, sem dúvida, ele nos permite, sim, nós passarmos por dificuldade, por tristezas, mas também ele nos dá alegrias e vitórias. E é isso que já está fazendo, ele está também se lembrando das suas alegrias e vitórias, né? Então ele inicia lá numa das aulas anteriores, no começo, né, desse estudo, nós aprendemos a respeito da fala de Jó, quando ele mesmo diz: receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Então ele mesmo compreende, apesar de estar muito triste, angustiado, abatido, mas ele inicia essa avalanche de desastres na sua vida, tendo como máxima esse pensamento de que foi Deus quem lhe permitiu passar pelas alegrias do passado e que Deus estava lhe permitindo passar por essas tristezas, essas angústias do presente. Então, quando nós passamos por provações, por dificuldades, é natural, Felipe, que a gente tenha saudade, sim, dos bons tempos de outrora, né? Então é natural que a gente comece a fazer aqueles pensamentos de como era legal, como era bom, como era gostoso, quando no passado nós tínhamos tal e tal experiência. Então é natural, né, nós termos esse sentimento exatamente igual Jó teve. Você pega, por exemplo, o capítulo 29, ele é um capítulo que você vai lendo e ele fala muito forte ao nosso coração, porque você vai vendo um homem com o coração destroçado, estraçalhado, lembrando-se das coisas que ele já um dia viveu, né? Então ele cita, por exemplo, no capítulo 29, verso 2, ele diz: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, né? Então, aqui nós temos um Jó que, além da angústia das coisas em que ele passava, ele tinha a sensação muito clara de que Deus havia lhe virado as costas, Deus havia abandonado ele, tanto é que ele cita aqui que Deus antes o guardava, né? Ele vai citar a respeito da amizade que ele tinha antes com Deus, né? Antes de toda a sua aprovação. Então ele faz essa retrospectiva e ele chega nas entrelinhas aqui a nos dar essa informação, Felipe, de que é como se ele sentisse agora que ele era um homem lançado à própria sorte, um homem sozinho. Antes ele tinha a companhia e a amizade de Deus, agora não mais. Bom, então o que nós temos aqui, algo que Jó fará com muita ênfase, é lembrar da sua relação com Deus, né? Então ele pega o capítulo 29, como nós estamos vendo, o capítulo 29, verso 2 e 3, ele vai citar: como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. E aí nós precisamos analisar primeiro que o passo inicial que Jó dá em relação às suas lembranças é citar todo o seu relacionamento com Deus, dando a entender
que tudo que ele possuía, todas as suas conquistas, suas posses, o seu conforto, as questões materiais mesmo, tudo isso era secundário para Jó. Porque você há de concordar comigo que um homem com muitas posses, um homem rico igual Jó era, conforme ele perde, conforme ele tem é, prejuízos, conforme ele vai à falência, ele começa a ter dificuldades iguais às que Jó teve, as lembranças dele, na maioria dos casos, se não em todos, elas ficaram todas em torno das questões materiais, elas ficaram todas em torno das questões financeiras. Então ele vai sempre se lembrar do conforto que ele tinha, das comidas caras em que ele podia comprar, das roupas caras em que ele podia adquirir. Então aqui nós temos um Jó que, como primeira análise, ele não traz essas questões como motivo da sua saudade, como motivo das suas lembranças. Ele não cita como primeira coisa que ele tinha saudade as suas muitas ovelhas, ou o seu muito gado, ou seus muitos empregados. Ele vai sim fazer citações a respeito disso, mas a primeira coisa em que Jó tem saudade, a primeira coisa em que Jó ele se recorda, a primeira coisa em que Jó sente falta, por assim dizer, é do seu relacionamento com Deus. É uma prova clara de que este homem aqui, é uma prova cabal de que este homem aqui de que estamos analisando, ele tinha assim um relacionamento saudável com o Senhor. Só para nós fazermos aqui um contraponto, Felipe, pense comigo. Nós estamos então discutindo a respeito de um Jó que, que sente saudades, e o primeiro ponto em que ele sente saudades é do seu relacionamento com Deus, a sua amizade com Deus, o tempo em que ele tinha, ele se sentia próximo ao Senhor. E aí, o que é o contraponto a respeito desse ponto de vista que nós queremos destacar? Se você pegar o exemplo do filho pródigo, você vai encontrar um homem que sai da casa do seu pai para gastar a sua herança numa terra longínqua, né, uma terra longe. E quando ele tem os primeiros traços de saudade da casa dos pais, né, nós acabamos de dizer que é natural alguém sentir saudades dentro dessa situação, mas quando o filho pródigo tem saudade dos pais, o que ele traz à memória? Ele não traz à memória o relacionamento com o seu pai, não traz à memória, por exemplo, que saudade eu tenho do abraço do meu pai, da companhia do meu pai, dos conselhos do meu pai, não. O texto diz em Lucas no capítulo 15 que ele, havendo gastado tudo, ele desejava encher o seu estômago com as alfarrobas, né, dos porcos ali, e ele diz: quantos trabalhadores, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu padeço necessidade. Então, de primeiro momento, não é a companhia do pai, mas sim as bênçãos, sim o conforto, sim os recursos que a casa do pai poderia lhe oferecer. Então é a primeira razão pela qual o filho pronto de saudade de um homem que perde tudo, de um homem que saudade, a primeira nos dizendo que tudo que ele tinha materialmente falando, né, todas as suas posses, todas as suas riquezas, poderia perder sim tudo isso, mas o que ele é do seu relacionamento com Deus. É natural essa saudade do relacionamento com Deus de um homem que tinha um relacionamento com Deus, né? Nada mais do que, talvez, primário e importante para Jó do que justamente isso. Até porque, né, ele entendia, e aí, Wellington, que a gente tem uma questão própria, né, da teologia deles na época, que eles entendiam que, né, o momento de felicidade, e é justamente isso que Jó vai começar a questionar também, o momento de felicidade, de alegria, que ele estava bem, né, ele entende e tem essa compreensão, né, na sua teologia de que Deus está com ele. O que vai ser questionado ao longo, né, das suas falas e tudo mais, mas essa saudade é natural justamente por conta, além de Jó, primeiro, ser um homem que vivia, né, com Deus, porque o capítulo 1 já nos traz essa ideia, nos mostra isso, a sua piedade, a sua vida piedosa, né, com Deus. E além disso, né, além dessa informação, o fato de que eles pensavam na sua teologia, essa proximidade de Deus,
por conta da questão da felicidade, ou seja, da bênção e tudo mais. O que é claro, não estou dizendo que Jó estava ligado a Deus, ou andava com Deus, ou vivia com Deus por conta das bênçãos que Deus tinha dado a ele. Não. Estou dizendo que, a princípio, Jó tem saudade desta comunhão com Deus, porque ele vivia com Deus. Não é? Ele tinha uma vida piedosa. Tudo bem? Mas, além disso, tem ali no escopo, no contexto deles, tanto de Jó como de seus amigos do Oriente Próximo ali, né, na região onde eles estão, a questão de Deus estar presente, né, nos momentos em que se tem felicidade, se está bem. Veja que é justamente a temática do livro, né, que questiona isso, que coloca em xeque isso. Deus está somente próximo ao ser humano, ou Deus apenas está presente na vida de um ser humano quando ele está bem? É essa temática que é colocada. E Jó, é claro, está mostrando, né, isso e revelando também que a sua própria teologia está sendo questionada, né, que a presença de Deus não está, e a gente como um leitor fora, a gente percebe isso, não está somente nos momentos de felicidade. Mas Jó tem saudade, sim, de estar com Deus, porque é natural de um homem piedoso, de um homem que vive uma vida verdadeiramente espiritual. E é interessante, Felipe, que essa vivência dele de forma espiritual, de forma saudável, espiritualmente falando, essa vivência refletia nas ações diante da comunidade dele. Então, ele, dentro mesmo desse capítulo 29, ele vai trazer à tona essa questão, ele vai rasgar ali o seu coração e vai apresentar a sua tristeza pelo fato de ter sido uma pessoa íntegra ao longo de toda a sua vida e que ele, naturalmente, como um ser humano, nós já falamos a respeito disso aqui, da teologia da retribuição, etc. Mas qual que era o sentimento que ele tinha? Que ao longo de toda a sua vida, ele desfrutava da companhia de Deus. Como consequência dessa companhia de Deus, ele era uma pessoa de conduta limpa, né, de conduta ilibada diante da sua sociedade, uma pessoa respeitada diante dos seus iguais, diante dos homens que estavam ali. Então, agora ele também sente saudade desse relacionamento. Nós falamos a respeito do relacionamento que ele tinha com Deus, né? Então, agora ele também sente falta do relacionamento que ele tinha com as pessoas, aonde ele tinha a oportunidade de, de mostrar, né, em ações, em obras, todo o seu relacionamento com Deus. Então, você pega o capítulo 29, a partir do versículo 11, ele vai citar: todos os que me ouviam, né, Jó falando, todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava. Olha aí as ações dele. Pois eu socorria ao pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava. Eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era minha roupa, e a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos, olha isso, Felipe. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Então nós temos um Jó aqui que ele tem saudade de praticar essa justiça que ele conseguia exercer por conta do respeito que ele possuía. E aí acho que você vai trabalhar isso na situação atual dele no capítulo 30, quando ele diz que eu entendo que nem consegui fazer isso que ele conseguia, porque agora ele já não tinha mais o respeito das pessoas, as pessoas que analisavam tudo de acordo com a teologia da retribuição, mais uma vez que nós já estudamos, aonde o homem que ele era abençoado por Deus, ele só o era quando ele demonstrava isso através de conquistas materiais, terrenas, através de posses. Então agora, aos olhos da sociedade, aos olhos do povo em que ele vivia, ele já não era mais um homem abençoado. Então com isso Jó perde o direito de aconselhar, já não era visto mais como uma referência, Jó não era mais respeitado diante dos mais jovens, diante dos idosos. Então Jó tem toda essa dificuldade, e por isso ele tem saudade do tempo em que, diante dos seus irmãos, diante das pessoas que viviam com ele, ele era um homem honrado, ele era um homem respeitado.
Agora ele se sente angustiado por conta desse desprezo que ele sofria. O capítulo 30, ele é um contraste direto do capítulo 29. Note, no versículo 1, já o início, como ele faz esse contraste. Ele vai dizer assim, mas agora, ou agora porém. Ou seja, ele insere ali uma partícula que vai opor-se, que ele chama de oposição, uma ideia que vai opor-se àquilo que ele disse anteriormente. E ele estabelece uma série de contrastes, uma série de contrastes dentro desse capítulo 30, agora olhando para a sua situação atual. Veja, Jó ele tem um sentimento de nostalgia, no capítulo 29, se lembrando de como era a sua vida, mas agora Jó não está na realidade do passado. Jó está na dura realidade do presente. Jó está aqui frente àquilo que é a sua vida no presente. Jó não está mais no passado. Ponto. Então ele vai estabelecer, Wellington, aqui contrastes com o seu passado no momento em que ele vive agora. Ele está no presente, vivendo toda a situação dele, todo o sofrimento do qual a gente já sabe, o que aconteceu com ele, toda a informação que a gente tem na leitura do livro de Jó. Se você chegou aqui conosco até o capítulo 29, 30 e 31, então você já tem ciência de todo o sofrimento de Jó, que além de sofrer em relação às perdas familiares, às perdas materiais, a perda de saúde, ele tem ali um embate feroz com seus 3 amigos principais, em que são feitas acusações pesadas e que trazem maior sofrimento para ele. A gente já viu isso ao longo dos discursos dos seus amigos, dos 3 amigos, e Jó está agora nessa realidade. É essa realidade que Jó está vivendo. E aqui a gente precisa ter um pouco de atenção quando ele vai falar sobre essa realidade. A expressão agora ou mais agora, para você perceber aí, essa expressão no sentido de contraste, no sentido de oposição ao que está sendo dito anteriormente, ela se repete 3 vezes no capítulo 30. Vai perceber aí nos versículos 1, nos versículos 9 e nos versículos 16. No versículo 1, versículo 9 e versículo 16. Essa expressão, mais agora. Você pegar aí, por exemplo, versículo 1. Agora, porém. Versículo 9. Agora divertem-se. Versículo 16. Agora minha vida se esvai. Então veja que nesse ponto, Jó está fazendo um contraste sério em relação à sua vida. E aí, o primeiro contraste que Jó vai fazer é o contraste da sua vida em relação às pessoas com quem ele vivia. Veja, ele termina o capítulo 29 dizendo o seguinte, em suma, em resumo, que ele era um príncipe, que ele era considerado um rei entre aqueles que ele vivia. O versículo 25 do capítulo 29 vai dizer assim, como um líder ou como um príncipe, aparece em algumas versões, eu lhes dizia o que fazer. Vivia como um rei entre suas tropas, trazendo aquela imagem de um rei no Oriente Próximo ali, que juntava-se às suas tropas e ia para a batalha glorioso e tudo mais. Então, ele consolava os que choravam, e termina dizendo, veja, ele termina com uma visão, uma perspectiva de como as pessoas o enxergavam, de como ele era antes do sofrimento. Aí no versículo 30, a primeira coisa que ele vai contrastar aí é que agora aquele homem que era rei, príncipe, líder, respeitado, agora ele é motivo de piada.
Veja o versículo 1. Agora, porém, os mais jovens zombam de mim. Veja, ele traz ali a imagem construída de alguém como um líder no Oriente, né? A imagem construída de alguém como um rei no Oriente, no meio das tropas, né? É totalmente agora desconstruída, totalmente tirada, porque agora ele é motivo de zombaria, ele é motivo de piada. Inclusive, no versículo 9 ele vai dizer: eles se divertem às minhas custas. Eu já não sou mais aquele que respeitado entre as pessoas. Esse é o primeiro contraste que ele estabelece. Veja que isso é um tanto quanto preocupante, né? E aí, como o Wellington destacou, a questão da teologia, da retribuição, né, faz com que o tratamento entre as pessoas, digamos assim, no Oriente Médio, fosse diferente. Então, como Jó era um homem que tinha muitas posses e tudo mais, e ali significava que ele estava sendo abençoado por Deus, Jó ele tinha todo o carinho, todo o respeito, tudo aquilo das pessoas. A partir do momento que Jó começa a sofrer e sofrer sobremaneira de uma forma muito pesada, Jó começa a virar motivo de zombaria. Por quê? Jó está sobre a maldição. Jó já não é mais aquela pessoa abençoada. Jó agora é uma pessoa amaldiçoada. E é interessante, Felipe, porque assim, o sentimento que eu consigo encontrar, eu consigo enxergar em Jó aqui nesse capítulo 30, é que é como se ele estivesse dizendo o seguinte: pessoal, eu já estive aí sentado na cadeira de vocês, olhando alguém sofrer. E quando eu estive sentado aí, olhando alguém sofrer, eu estendi a mão para ajudar. A minha porta estava sempre aberta para o necessitado, socorri sempre quem estava em aflição. E agora vocês estão no lugar em que um dia estive, mas vocês não estão me ajudando, vocês estão zombando de mim, vocês estão me fazendo motivo de piada, né? Como você acabou de citar no versículo. Então, o que Jó tem é uma mistura de angústia, tristeza, com também revolta com as pessoas que estão ali zombando dele. E é por isso que Deus severamente repreende depois os amigos de Jó, e eu entendo que é uma repreensão a toda a comunidade geral que convivia com Jó, por essa razão, pelo fato de que eles não se preocuparam com Jó como sendo alguém precisando de amparo, precisando de um ombro amigo. O segundo contraste que Jó apresenta são nos versículos 13 e 15, 13 a 15, né, dizendo, olha o que ele diz assim, ó, bloqueiam o meu caminho e fazem de tudo para me destruir. Sabem que não tenho quem me ajude. Atacam-me de todos os lados. Quando estou caído, lançam-se sobre mim. Vivo aterrorizado. O vento carregou minha honra, minha prosperidade passou, como uma nuvem. Veja que Jó aqui ele faz um contraste entre como ele era amado, respeitado pelas pessoas, agora de amado ele passa a ser uma pessoa odiada, uma pessoa que não é mais, né, aquela pessoa amada pelos outros. O terceiro contraste, e aqui é bem interessante porque isso bate justamente com aquilo que Jó fala no início do capítulo 29, do que ele tem saudade, que é a saudade do seu relacionamento com Deus, da sua amizade com Deus. Veja, é muito. A gente tem que analisar com calma, porque nós estamos diante de um homem que está em extremo sofrimento, certo? Com vistas da sua teologia da retribuição sendo questionada, tanto a dele como a dos amigos, porque Jó já disse isso em outro episódio. Jó assumia também a teologia da retribuição, porque fazia parte da construção do contexto do Oriente Médio, mas Jó tem questionamento nisso, e é por isso que Jó ele vai fazer o contraste com o que ele diz. Antes eu tinha a amizade de Deus, a companhia de Deus, no capítulo 29, né, nos versículo 4, por exemplo. Agora, se você olhar o versículo 18 e 19, já vai dizer assim, ó, no versículo 18: com mão forte Deus agarra minha roupa, pega-me pela gola de minha túnica, lança-me na lama
não passo de pó e cinza. Então veja, né, o contraste, Wellington. Se você pega aí o capítulo 29, o versículo 4, né, você vai perceber que no capítulo 29, versículo 4, ele vai dizer assim: na flor da minha idade, a amizade de Deus estava presente no meu lar. É muito importante isso, porque alguém estar no seu lar no Oriente Médio era sinal de muito respeito, de muita amizade. Não é? O Todo-Poderoso ainda estava comigo e eu tinha os meus filhos ao redor e tal. Veja que a saudade que ele tem de Deus, no capítulo 30, versículo 18, é mostrada diferente. Veja, agora Deus não é mais meu amigo. Aquele que estava na minha casa, agora me pega, vai lembrar aqui, né, dos filmes de luta, quando alguém, ou de luta, ou de ação, quando alguém está com raiva do outro, que pega pelo colarinho na camisa, né, e levanta a pessoa pela camisa, pelo colarinho da camisa e joga ela para frente, como se ela fosse, né, algum objeto, alguma coisa, sabe, naquele momento de raiva, num filme de ação, ou uma pessoa propriamente dita, né? É essa imagem que Jó está construindo. Veja o contraste, veja como de uma posição totalmente positiva da amizade, agora Jó, e arrisco a dizer isso, talvez o Wellington entenda isso também, né? Jó, e talvez você ouvinte também o entenda, Jó está descrevendo alguém como se tivesse se tornado inimigo, a inimizade agora. Porque você pegar alguém pela gola e lançar-lhe na lama, é essa imagem que você está construindo, já não mais de amizade, mas sim de alguém que não mais é seu amigo. Então esse é o terceiro contraste aí que Jó constrói. E aí, Felipe, aplicando mais uma vez isso para a nossa realidade, né, para o que a gente aprende através desses ensinos de Jó, nós vamos encontrar, a partir desse ponto de vista que você está nos trazendo, um Jó que não tem preocupação nenhuma em manter ali rituais, a teologia, as regras religiosas, e isso escandaliza os amigos dele, porque imagine só, alguém que cita que Deus está o tratando como inimigo. Essa é uma das razões pelas quais os amigos de Jó diziam que ele estava blasfemando, que ele estava falando coisas absurdas, que ele estava ali sofrendo tudo aquilo que provavelmente era consequência de pecado, né, a partir do ponto de vista dos amigos, e ele ainda se achava no direito de dizer que Deus estava, né, igual você cita esse exemplo do capítulo 30, verso 18, que Deus o pega, né, ali pela garganta, né, com um colarinho, igual a da roupa, etc. Então, Jó ele faz esse clamor, o seu último discurso em busca de justiça, em busca de respostas, e mais uma vez ele não se preocupa em manter o ritual, em manter a oração ali em cima dentro de uma caixinha que não representava o que estava no coração dele. Ele rasga o coração mesmo e ele fala qual é o sentimento dele. Ele diz assim: ó, meu sentimento, a minha sensação é que Deus virou meu inimigo, Deus está me esganando e Deus quer me lançar num lamaçal, né, como ele diz aqui no versículo 19, né, lançou-me na lama, foi reduzido ao pó. Então, Jó, mais uma vez, ele rasga o seu coração e faz uma oração sincera com Deus a respeito do sentimento que ele tinha. E qual que é a parte que a gente aplica para nós? É que muitas vezes a tendência natural do ser humano diante de uma situação como Jó é de virar as costas para Deus e tentar, como se fosse possível, agir ou viver como se Deus não existisse. Não fazer mais orações, não se lançar mais na presença de Deus. Jó, mesmo estando revoltado, indignado, não tendo respostas e buscando a todo tempo, ele se recusa a virar as costas para Deus. Então, ele vai contra, né? Entre aspas aqui, vai contra Deus, dizendo: Deus, o Senhor tá me oprimindo, o Senhor virou meu inimigo, a minha situação anterior, capítulo 29, minha situação anterior era essa, capítulo 30, a minha situação atual é essa, o Senhor virou o meu opositor, o Senhor virou o meu inimigo, tá me pegando pela gola e tá me esganando. Então Jó nos incentiva a fazer uma oração sincera, dizendo exatamente o que está no nosso coração a Deus. E vale destacar, né, justamente o que você disse aí. O fato de Jó fazer isso mostra justamente, né, que Jó
não virou as costas e falou assim, já que minha vida está uma bela de uma desgraça total, então para que eu vou ficar aqui discutindo? Para que eu vou continuar vivendo e tal? Qual é a minha intenção de estar com Deus? Então Jó não vira as costas para Deus. Jó não sai da presença. Na verdade, Jó quer ir à presença de Deus. A gente vai ver isso no capítulo 31. Né? Mas para a gente terminar aqui os contrastes, né? O quarto contraste que Jó faz, né? Eu coloquei como último aqui, é o contraste da sua morte. Veja, Jó, se você perceber, no capítulo 29, versículo 18, Jó, a forma dele pensar na época, antes do sofrimento, em relação à morte, era essa: por certo morrerei rodeado por minha família, pensava, depois de ter uma vida longa e boa. Então, veja qual é a imagem de morte que ele constrói para ele. Porque Jó não nega que todos vão morrer, não é? E a gente tem que ter ciência disso. Não há uma negação da morte aqui, de que Jó não vai morrer. Jó vai morrer, ele sabia disso já anteriormente. Mas para ele a visão da morte era qual? Era uma visão de alguém que, como ele teve uma vida longa e boa, ele morreria, né, rodeado pela família, com o enterro, com o velório, com eventos fúnebres agradáveis em relação à sua família. Veja, eu estou dizendo agradável, não estou dizendo que a morte é agradável, uma perda é agradável. Mas veja que o pensamento dele em relação à morte era que ele ia morrer com honra, com uma vida honrosa, depois de ter vivido tão bem. A família dele ia ali lamentar a sua morte, mas ele estaria rodeado pela família. Agora, se você pega o versículo 22 e 23 do capítulo 30, o que ele diz? Tu me lanças no redemoinho e me destróis na tempestade. Eu sei que me envias para a morte, para o destino de todos os que vivem. Veja, ele está falando sobre a morte. Ele sabe que ele vai morrer, ele já sabia disso antes. Mas a imagem aqui é outra. A imagem de estar rodeado pela família já não é mais essa imagem. A imagem agora é uma imagem de alguém que está sendo lançado à morte, como se ele estivesse diante do maior terror de todos os tempos da sua vida. Lógico que a morte para o ser humano é o maior terror, mas veja que há uma diferença entre morrer rodeado pela família depois de uma vida longa e boa e morrer depois de ser lançado num redemoinho, destruído por uma tempestade. E veja o que ele está dizendo. Ele está dizendo que Deus vai lançá-lo, enviá-lo à morte. Então veja como é pesado isso. Esses contrastes mostram como Jó estava se sentindo naquele momento. O que Jó percebe da sua vida, e aqui a gente tem um dado importante, Wellington, que são os dados da vida dele anterior, que a gente não tem no capítulo 1 e 2, por exemplo, da sua vida em relação a Deus, em relação às próprias pessoas, né, e tudo mais, aos seus relacionamentos. Nós temos um Jó aqui no capítulo 29, que nós não temos no capítulo 1, propriamente dito, apresentado no capítulo 1. Um Jó que ajuda a viúva, um Jó que ajuda os pobres, um Jó que ajuda o estrangeiro, um Jó que era considerado respeitado. E no capítulo 30 nós temos um Jó totalmente destruído. No comentário Vida Nova, editado pelo D.A. Carson, ele apresenta o seguinte resumo ali, a respeito deste capítulo 30. Ele diz assim: sua vida anterior consistia em uma rede de relacionamentos harmoniosos com Deus, com os companheiros, com os desprivilegiados. Mas todos aqueles relacionamentos foram destruídos. Então, Felipe, para a gente já caminhar para o final, um ponto que eu gostaria de destacar aqui a respeito daquilo que a gente já estudou até agora,
Tanto no capítulo 29, onde nós estudamos a respeito dessa nostalgia de Jó, quanto em algumas aulas, alguns episódios anteriores, quando nós estudamos a respeito do lamento de Jó, nós discutimos sobre a importância, né, a necessidade de lamentarmos, que é diferente de murmurar, né? Nós já falamos a respeito. E naquela oportunidade, quando nós falamos a respeito do lamento de Jó, nós fomos muito enfáticos em destacar esse cuidado, essa distinção entre lamentar e murmurar. E aqui eu me vejo na obrigação também, Felipe, de nós traçarmos com conclusão, como finalização dessa aula, a respeito da distinção entre essa saudade que Jó sente, essas lembranças que Jó traz, e um saudosismo negativo, né? Um perigo que nós precisamos nos atentar é aquele sentimento de viver no passado. Quantas pessoas que nós conhecemos que caminham com aquele sentimento de que assim, antigamente eu fazia, antigamente eu era, antigamente eu tinha, e é uma pessoa que vive só do passado e age como se nada que acontece no presente ou que venha a acontecer no futuro possa causar esperança, né? Então, isso é um perigo muito grande. Jó que ele apresenta as suas causas diante de Deus em busca de respostas, e o que nós conseguimos identificar em Jó é que um homem que tem anseio por ver o seu quadro revertido, e nós já discutimos que isso não é só nos quesitos materiais, não é só nos quesitos terrenos, é um homem que ele cita a sua saudade, por exemplo, em retidão, injustiça, saudade de relacionamento com Deus, não porque ele queria viver de memórias, ele queria viver com honrarias, não, é porque ele tinha saudade de continuar vivendo dessa maneira, de continuar avançando em Deus, de continuar conquistando em Deus. Então, é algo que nós precisamos ter muito cuidado para não ficarmos vivendo essa saudade como Jó e nos esquecermos do presente, nos esquecermos principalmente do futuro, daquilo que Deus tem reservado para nós. O capítulo 31, né, que é digamos assim, o atestado final, na verdade seria o momento final das falas de Jó ali, e onde ele atesta a sua inocência, né, ele traz aqui uma beleza, uma construção muito importante para o nosso entendimento, né? A primeira coisa que nós temos que entender é que Jó ele traz uma confissão, e preste bastante atenção no sentido, uma confissão, digamos assim, negativa em relação ao que acontece com ele. Uma confissão negativa no sentido de Jó ele se declara inocente. Ele se declara inocente. Ele já vem se declarando inocente desde que ele principiou as suas falas depois, né, dos primeiros discursos dos seus amigos. No capítulo 3 ele faz aquele lamento, aquele choro. Os amigos começam a falar com ele. A partir daí, Jó começa a mostrar sua inocência, a tentar mostrar sua inocência. E é justamente isso, como já dissemos, né, Wellington, que causa nos seus amigos um pouco de raiva, um pouco de nervosismo, que vão deixar os amigos assim um pouco assustados, né, surpresos negativamente com o que Jó está dizendo, porque Jó está atestando a sua inocência. E aqui o capítulo 31 é uma demonstração final e forte da sua própria inocência, né? E Jó, e é tão interessante, Wellington, que Jó ele vai fazer essa confissão negativa, no sentido de mostrar sua inocência, que o que Jó vai fazer? Jó vai lançar maldições, né, contra si mesmo. Jó não vai fazer um tipo de discurso, um tipo de defesa em que ele simplesmente faz acusação contra Deus, por exemplo, né? Embora seja muito pesado, a gente possa até entender isso aqui assim, mas Jó ele vai atestar sua inocência usando-se daquilo que no Oriente Médio era frequentemente usado, que era a questão, né, de quando você tinha, né, erros e pecados e falhas, que se acreditava com certeza,
né, entre eles, é de que a sua vida receberiam diversas maldições. E Jó conclama aqui no capítulo 31, por incrível que pareça, essas maldições. Mas ele chama essas maldições, ele invoca essas maldições justamente para provar a sua inocência. Enfim, além de Jó fazer esse atestado de inocência, lançando sobre si as próprias maldições, Jó ele faz uma lista ética, ou melhor, antiética, não sei se a gente pode usar ética ou antiética, mas uma lista de erros e pecados que Jó não cometeu. E é sobre isso que Jó atesta a sua inocência, né? São esses pecados que Jó descreve aqui no capítulo 31, em que ele invoca as maldições e que servirão como atestados para a sua inocência. Veja, ele fala sobre a questão da cobiça, né? Sobre a questão da cobiça sexual. Ele começa dizendo, eu não olhei para nenhuma jovem ou nenhuma moça virgem. Eu não desejei. Né? A palavra olhar aqui não é simplesmente olhar, ele não desejei. Né? Eu não tive desejo por uma moça virgem. Eu não adulterei, eu não tive adultério, não cometi um adultério. Né? O que era na época, né, no Oriente Médio, e se você está habituado, lembrando também aqui da própria lei, né, embora a gente esteja aqui com Jó antes da lei, mas era crime o adultério. Era considerado crime. Jó vai falar sobre a questão da sua integridade, de não agir como falso, como ser uma pessoa honesta. Eu não fui desonesto, eu fui justo, eu não fiz peso em balança diferente. Né? Eu agi com justiça, eu agi com integridade, eu agi com honestidade. Né? Eu fui justo com os meus servos, eu não fui injusto com eles, eu não tratei nenhum dos meus servos mal, eu não fui uma pessoa que fez maldade para eles. Né? Não fiz isso. Veja, Jó chega ao ponto de dizer, ele vai dizer assim, eu não fui mesquinho, ou seja, eu distribuí alimento, eu ajudei as pessoas que estavam com dificuldades em alimentação, que tinham problemas com alimentação, eu estava com elas, eu lhes dei alimento. Eu ajudei, né, os órfãos, eu ajudei as viúvas. Vai percebendo a construção que Jó vai fazendo. Eu abençoei as pessoas que estavam sem roupa. Eu nunca maltratei órfãos e viúvas. E ele até diz assim, seria melhor eu enfrentar o castigo de Deus, né, do que fazer alguma coisa com alguém que seja desprivilegiado. Olha o que ele vai dizer a partir do versículo 24. Eu não confiei no dinheiro, ou seja, o meu coração não estava naquilo que o Ayrton vem falando nos episódios, né? Constantemente. Jó não estava com o coração nas bênçãos, Jó não estava com o coração naquilo que ele tinha nas suas posses, nos seus bens. Eu não me vangloriei da minha riqueza. Capítulo 31, versículo 24 e 25. Veja, versículo 26. Eu não cometi o ato de idolatria. Eu não fui idólatra, eu não adorei o sol, eu não adorei a lua, eu não olhei para as estrelas, o meu coração não se tornou algo que fosse idólatra. Aí Jó vai dizer uma coisa que é interessante, Wellington. Se você pegar o versículo 29, no Sermão da Montanha, Jesus ele alude a isso, mas a gente sempre pensa, e é claro, o Sermão da Montanha, o que Jesus diz é revolucionário, mas veja como no Antigo Testamento a gente já tem uma luz a respeito disso. Olha o que Jó diz assim, eu não me alegrei com a desgraça dos meus inimigos. Eu não exultei porque aconteceu algum mal com eles. Veja o que ele fala. Lá, a gente naturalmente lembra do Sermão da Montanha aqui, não é, Wellington? Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem. Né? Jesus disse isso. É lógico que Jesus vai além do que Jó está dizendo aqui. O Sermão da Montanha está além, né, do que Jó está dizendo. Mas veja como o princípio do amor, de não querer a desgraça do outro, inclusive do inimigo, já estava presente no próprio pensamento do Antigo Testamento, das pessoas antes da era cristã. Então Jó ele faz uma descrição ética do seu comportamento como um atestado da sua inocência.
como um atestado de que ele era justo, como um atestado de que ele era um homem que tinha a vida justa e de que ele era inocente, né? Ele diz: eu não encobri os meus pecados, eu não quis encobrir os meus erros. Veja, ele admite que tinha pecados. Ele admite, versículo 33, acaso procurei encobrir os meus pecados, como outros fazem? Esconder a culpa em meu coração? Veja, Jó, além de ser inocente, porque agia eticamente, ele mostra que era pecador e que confessava os seus erros, não como outros, que escondiam seus pecados com medo daquilo. Veja, isso ele está direcionando a Deus, essa última parte. E aí ele termina naquilo que a gente leu no início, né? O versículo 35. Se alguém ao menos me ouvisse, isso ele está dizendo para Deus, que o Todo-Poderoso me responda. Jó, ele faz um atestado da sua inocência. Jó, ele demonstra que ele era inocente, usando justamente aí as suas palavras finais. Perfeito. É como nesse ponto eu vejo Jó concluindo, né, é como se fosse uma peça jurídica mesmo ali, com uma defesa de alguém que está no banco dos réus. E ele, depois de finalizar, ele diz o que você cita agora, né, que Deus venha e responda, que Deus me responda, porque eu podia alegar, eu já aleguei, o que eu podia dizer, eu já disse, eu já citei tudo, então agora eu quero ouvir a resposta de Deus. E aí ele apresenta a sua tese diante do Senhor, esperando um retorno, esperando uma resposta, né? E aqui nós temos, mais uma vez, vale lembrar, vale destacar que nós temos a situação de um ser humano, de um homem exatamente igual a nós, que mantém-se aos pés do Senhor em busca de respostas, em busca de explicações. E é isso, meus irmãos. Então, Deus em Cristo os abençoe e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.